Seguir com o tema, deixa eu colocar uma curiosidade aqui para você, Bruno. Qual que é o perfil do empreendedor? Mulher, homem, empreende mais, menos, jovens? Tem mudado bastante nos últimos anos, a ponto de hoje, de cada 100 empresas são abertas, 51 são abertas já por mulheres. As mulheres, ainda que o estoque de empresários e empreendedores seja muito masculino, né, os novos empreendedores têm uma cara diferente, né? Geralmente são mulheres e são cada vez mais jovens. Esse é o novo perfil do empreendedor. Mas para falar um pouquinho ainda de crédito, esse problema a gente se esbarra muito ainda no próprio trabalho do Sebrae. Porque, veja, a gente hoje tem um orçamento de quase 400 milhões de reais por ano em São Paulo, para apoiar diretamente o empresário, o empreendedor. Muitas vezes a gente investe esse recurso na capacitação. Só que o sujeito capacitado vai precisar de crédito para empreender. Não tem. E aí o que a gente percebia no Sebrae? Puxa vida, estamos morrendo na praia. Estamos fazendo um investimento alto nessa turma, só que essa turma pega essa bagagem conseguida junto ao Sebrae e não consegue empreender, porque não tem crédito. Aí nós nos desafiamos aqui em São Paulo a fazer o que a gente achava mais difícil, que é criar uma linha de crédito para a base da pirâmide, que é o empreendedor individual. Hoje, aliás, é o principal cliente do Sebrae, né? Quem mais nos procura para ter capacitação. Então, nós nos desafiamos a ofertar um crédito para quem está absolutamente à margem do sistema financeiro de crédito, que é o empreendedor individual. O sujeito não tem crédito junto aos grandes bancos. Então, falou, vamos lá, vamos pegar essa turma, vamos oferecer para essa turma um crédito a juros zero, só que em vez de olhar para a pessoa física dele, para ver se ele está ferrado no SPC, se ele tem problemas, vamos olhar para o plano de negócio, vamos ver se ele tem, de fato, condição de receber o crédito. Inverter a lógica de quem hoje empresta dinheiro no Brasil. Não olhar para aquela ficha do banco, mas olhar para o negócio desse sujeito. Será que esse negócio tem condição de ir para frente ou não? Se a resposta for sim, vamos apostar nesse cara. E nós criamos uma linha de crédito para isso. Falei, Bruno, você é maluco. Você está criando uma linha de crédito a juros zero. Então, a linha funciona assim, 20 mil reais no máximo, 36 meses para pagar, com 6 de carência, juros zero para quem paga em dia. Então, se o sujeito pegou 20 mil reais, se ele pagar em dia as prestações para o Sebrae, ele vai devolver os mesmos 20 mil reais ao longo de 36 meses. É juro negativo na prática, porque nem a inflação a gente corrige, e essa engenharia financeira foi possível porque nos valemos do fundo de aval do governo do Estado e o governo também está pagando a equalização. Então o Sebrae entra com o principal, o governo do Estado entra com a equalização do juro e garante o dinheiro do Sebrae caso haja inadimplência. Essa é a engenharia financeira que a gente encontrou para fazer esse programa. Sabe qual é a inadimplência, Silvio? 0,7%. 0,7%. O que mostra que se a gente inverter essa lógica e olhar mais para as pessoas, e mais do que isso, olhar para o negócio, esse negócio vai funcionar ou não vai funcionar? Vamos apostar nesse cara ou não vamos? E a gente consegue destravar um pouquinho a questão do crédito no Brasil. Tem dois pontos importantes um sobre perfil, outro sobre acesso a capital, né? Acho que tem só para agregar pontos novos aqui, né? Acho que o primeiro é a gente lembrar que existe uma enorme assimetria de informação entre os empreendedores sobre fontes disponíveis de capital, né? Assimetria. Eu antes da TOTVS, eu dirigi a Endeavor por muitos anos e a gente fez vários estudos que mostravam o tamanho da assimetria na distribuição de capital, por exemplo, de um ente público, uma FINEP ou um BNDES que estão no Rio de Janeiro, você tem mais recurso aportado no Rio de Janeiro, porque as redes das pessoas que conhecem o fulano, que conhece o fulano, que conversam sobre isso na mesa de bar, estão ali. Então, a gente tem um problema hoje no Brasil que é acessar a informação. Um empreendedor não sabe exatamente, se a gente passar aqui na rua agora e perguntar, quais são as fontes disponíveis para eles, públicas, privadas, onde ele vai encontrar, como centraliza essa informação e trabalha com isso. Então, a gente precisa trabalhar muito nesse lado de dar informação de forma simples, direta. Hoje tem tecnologia para tudo, é possível ter tecnologia para isso também, então a gente precisa trabalhar um pouco desse lado. Com relação a perfil, eu queria trazer também um outro bicho para a conversa, que é o empreendedor que cresce. O que a gente chama de scale-up, né? Esse cara, a gente tem alguns desafios que envolvem gênero, envolvem formação, envolvem uma série de coisas.
mais de 70% dos empreendedores que estão crescendo aceleradamente são homens. O que nos cria um problema aqui de partida, né? Como fazer para que esse enorme contingente de mulheres empreendedoras efetivamente consiga crescer e ter performances nos mesmos níveis que empresas que a gente tem visto de homens. Primeira coisa. Segunda coisa, super relevante a gente começar a discutir idade. A gente estereotipa muito a startup como aquela coisa construída pela molecada, só que a gente vê que as startups que conseguiram criar valor, tração, etc., são as startups de velhinhos, né? São as startups de pessoas que têm experiência, formação, tempo, dinheiro e que conseguiram pegar tudo aquilo que elas desenvolveram ao longo da sua trajetória profissional e transformar num negócio que deu certo. Estamos aqui com um exemplo bem específico no painel aqui, que é a 99. Então... Só para deixar claro que quem fundou... O Paulo... Tem Paulo Veras, o Paulo que eu acho que na classificação dele estaria nos velhinhos. Exato. Muito embora o Paulo, quando começou no 99, eu acho que tinha 30. O Paulo vai me matar se eu falar 39. isso, mas o Paulo é um pioneiro de negócios na internet nos anos 90. Então, são 15, 20 anos de experiência acumulada e a gente tem que lembrar desses atores, porque mesmo as pessoas com muita experiência e que conseguiram transformar a experiência em negócio que deu resultado, mesmo nichos de mercado que ainda não estão performando e que a gente precisa entender como fazer para acelerar o seu desempenho, precisam ser temas de discussão futura nesse e em outros painéis.